Olá, pessoal, boa tarde. Sejam bem-vindos, então, ao nosso encontro diário. Hoje vamos falar um pouquinho a respeito de óleos essenciais. Estamos ajeitando algumas coisas aqui, mas antes eu preciso de um feedback de vocês, se o áudio está legal, se vocês estão vendo as imagens, se está funcionando. Estou te vendo. Ótimo, ótimo. Então, deixa eu compartilhar uma tela aqui com vocês. Ok. Deixa eu ajeitar uma coisa aqui. Deixa eu ver. Um pouco de barulho externo hoje aqui em casa. Isso atrapalha. Mas vamos lá. Então tá. Então sejam bem-vindos. Então hoje vamos falar sobre um pouquinho sobre o poder dos óleos essenciais. É apenas uma classe introdutória. Tem muita coisa para a gente ver a respeito de óleos essenciais. Então a ideia hoje é falar um pouco brevemente a respeito deles. Tem um vídeo que eu gostaria de ver um pouquinho com vocês. Vai falar um pouco aqui do óleo essencial. É um vídeo de 3 minutos apenas. Vale a pena assistir. Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma laranja ou o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico, vital para a sobrevivência da planta. O que nossos sentidos percebem como fragrâncias ou odores são, na verdade, compostos aromáticos voláteis, pequenas moléculas orgânicas que servem a uma série de fins como proteção, reprodução e regeneração. Esses compostos ajudam a afastar pragas nocivas, atraem herbívoros e insetos benéficos e, inclusive, ajudam a planta a curar-se de infecções e danos físicos. Existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais que proporcionam diferentes aromas e benefícios para as plantas. Das pétalas de uma flor, às folhas de uma planta, da casca de um fruto, a resina de uma árvore. Esses compostos aromáticos voláteis encontram-se à nossa volta. Destilados diretamente a partir de suas fontes vegetais, os óleos essenciais são agentes com múltiplas funções que possuem usos quase inesgotáveis para nosso bem-estar e podem ser usados de modo aromático, tópico ou como flavorizantes. Para garantir o máximo poder de ação, os benefícios de um óleo essencial são o resultado de se manter a delicada proporção dos componentes aromáticos nele encontrados. Tudo isso pode variar dependendo da hora do dia ou da parte da planta que é colhida, da época do ano ou do ciclo vital no momento da colheita, da localização geográfica e do clima. Pessoal, tá aparecendo o vídeo para vocês? Eu fiquei em dúvida aqui agora se tá dando certo. Na tela preta só. Tela preta só. Pera aí, deixe-me ajustar. Tá. Não era para estar uma tela preta. Vamos ver aqui. Ok. Eu acho que agora vai funcionar. Travou, gente. Ok. Não existem esforços desperdiçados na natureza. A fragrância de uma flor, o perfume de uma laranja, o aroma de um pinheiro, todos eles servem a um propósito específico, vital para a sobrevivência da planta. O que nossos sentidos percebem como fragrâncias ou
efeitos sinceros benéficos e, inclusive, ajudam a curar-se de infecções e danos físicos. Existem mais de 3.000 variedades identificadas de compostos aromáticos, cada um deles com seus componentes químicos exclusivos e funcionais. Não deu muito certo o vídeo, né? Mas ele fala um pouquinho sobre a variedade, a quantidade de aromas naturais, de compostos voláteis naturais que encontramos na natureza, encontramos em plantas aromáticas, né? Nós temos cerca de 3.000 variedades de aromas desses compostos voláteis que são produzidos pelas plantas aromáticas. Então, para quem não me conhece, meu nome é Anderson, tá? Essa aqui é a minha família. Eu queria compartilhar hoje com vocês algumas experiências a respeito de óleos essenciais. Eu conheço há 2 anos. Há 2 anos foi quando eu ouvi falar a primeira vez sobre óleos essenciais. E para mim foi algo muito bom para ser verdade, né? Quando um colega quem me apresentou, quem falou comigo pela primeira vez sobre óleos essenciais foi o Colin, esse colega aqui. E quando ele falou a respeito de óleos essenciais, eu achava que era crendice, né? Eu falei, cara, isso não funciona, né? Não tem como, né, ser assim tão bom, tão interessante, tão poderoso. E aí eu tive a oportunidade de experimentar lavanda, né? Colin falou, Anderson, coloca uma gota de lavanda no seu travesseiro e você vai dormir melhor, né? Eu achava que não funcionava, mas, bom, é simples de fazer. Eu falei, tá, vou fazer o teste então. Então, coloquei uma gota no meu travesseiro, né, à noite, antes de dormir. E qual foi o resultado? Foi uma noite bem diferente de sono, né? Uma qualidade de sono bastante perceptível, né? Por assim dizer. Ele não é um remédio, não é uma droga, não é algo que dopa, não é algo que vai deixar você letárgico, nada disso. Ele somente ajuda você a relaxar e dormir melhor, né? E foi isso que aconteceu comigo. Então, eu achava que, tipo, não tem como isso funcionar. E, de repente, ao experimentar, digamos, isso chamou minha atenção, né? Isso abriu minha mente, né? Fala, bom, deixa eu olhar isso com mais cuidado, com mais atenção, deixa eu dar um pouco mais de importância. E isso é muito, muito comum. Já aconteceu com diversas pessoas com quem eu conversei a respeito de óleos essenciais. Ele falou, não, mas isso funciona mesmo? Eu falei, tá, experimenta, né? Leva a lavanda para sua casa e coloca uma gota no seu travesseiro e depois você me diz, né? Como é que foi. E aí, no dia seguinte, a pessoa fala, puxa, rapaz, que coisa, que experiência fantástica, né? Que coisa é essa que são os óleos essenciais? Me explica mais. E os óleos essenciais, eles são compostos naturais, eles são naturais, eles vêm de uma variedade de plantas que existe na natureza. Qual é a proposta deles, né? O que eles permitem? É que a gente tenha uma abordagem natural para cuidar de nosso bem-estar, para cuidar de nossas necessidades físicas e emocionais. O que nós aprendemos, né? O que nós estamos acostumados a fazer. Você está doente, você vai ao hospital e lá você pega, né? Você segue toda a receita, todo o protocolo que o médico passar para você. Você vai à farmácia, você compra o medicamento e muitas vezes, depois de alguns dias, você vai voltar. Por quê? Porque a necessidade do corpo, ela permanece. Os remédios, eles são sintéticos, eles são feitos para atuarem nos sintomas, tá? E muitas vezes a necessidade ainda permanece, por isso que a gente acaba voltando. Eles são feitos com sintéticos isolados, eles têm efeitos colaterais e é aquela história que nós não queremos para a nossa vida. Nós ouvimos falar que acontece em outros lugares, com outras pessoas, mas não é algo que você quer ali na sua vida. E é interessante que essa crise do coronavírus, ela tem nos ensinado algumas coisas. A primeira é que se você está doente, ir ao hospital não é necessariamente a primeira coisa que você vai fazer, né? Existem alguns cuidados, algumas coisas que você pode fazer antes da coisa ficar grave e antes de ter que ir correndo para o hospital. E aí, aonde entram os óleos essenciais? A ideia é utilizarmos, então, extratos de plantas, né, esses compostos aromáticos para melhorar o nosso bem-estar físico e mental. Nós estamos usando o que a natureza produz para tratar a raiz do problema, é onde nós estamos buscando atuar, e com isso atender às necessidades do corpo. Então, estamos usando algo natural. Tem efeitos colaterais? Não tem. Para você ter efeito colateral, você tem que ser muito criativo
por assim dizer, usando os óleos essenciais, né? Se você faz o que é recomendado, se você segue as instruções, se você segue as direções, né, você não vai ter problema utilizando óleos essenciais. E aí, qual a minha história? Então, eu ouvi falar há 2 anos a respeito de óleos essenciais. Antes disso, eu nasci em São Paulo, né, tive uma boa criação, foi ótimo a minha vida, sem nenhum grande problema, mas eu desenvolvi uma sensibilidade respiratória. Então, alergia, né, a rinite, sinusite e diversos problemas respiratórios eram comuns, tá, no meu dia a dia. Então, todo ano eu ia algumas vezes ao hospital, né, na emergência do hospital, porque estava numa crise de rinite, estava com sinusite, estava com um resfriado terrível, estava numa situação bastante complicada. Essa era a minha rotina, né? Era todo ano, todo ano. Todo ano eu ia ficar afastado do trabalho alguns dias, todo ano ia ter aquelas dores, aqueles desconfortos todos. E aí, o que é interessante, o que eu gostaria de compartilhar com vocês, é que essa abordagem natural, ela mudou muita coisa aqui para mim. Então, há 2 anos, né, desde maio de 2018, que eu não compro mais remédio, né, que eu não uso mais remédio, nada, nem pílula, nem nada, nenhum tipo de medicamento. Os meus problemas respiratórios, eu posso dizer que diminuíram sensivelmente. Eu, como ainda tenho sensibilidade, de vez em quando a rinite ela começa a atacar, né? Mas antes para mim era terrível, tipo, para limpar o tapete tinha que colocar uma máscara ou eu não aguentava. E aí de repente você descobre, olha, tem um óleo essencial, por exemplo, este aqui é o eucalipto. Utilizando o eucalipto, eu consigo lidar com essas questões respiratórias, né? Este outro aqui, eu gosto muito dele, o hortelã-pimenta, o peppermint. Utilizando o hortelã-pimenta, eu não precisei mais voltar ao hospital numa emergência e exatamente isso aqui. Menos tempo, menos dinheiro gastos com médicos, né, em seu uso DOC. Então, o que acontece? Eu não perdi mais um dia de trabalho. Então, tem 2 anos que eu não pego um atestado porque, tipo, tô doente, tô mal, não consigo trabalhar, né? Então, qual é a proposta, né? É que nós temos opção. Nós temos opção para cuidar de nosso bem-estar. Então, ao invés de somente tomar remédio, ficar doente e ir de novo, a gente descobre que tem um universo, né, que é algo que a natureza providenciou para nós, que nós podemos cuidar de nosso bem-estar. De fato, o nome da empresa, doTERRA, ele remete ao latim, tem origem no latim, e tem o significado de dons da terra, presentes da terra. Então, qual é a ideia, qual é o pensamento, qual a filosofia aqui? É que a natureza, ela produz as coisas que nós precisamos para cuidar do nosso bem-estar. Tá? Então, os remédios são ótimos, né? Mas vamos evitá-los, né? Não é sempre que a gente precisa de remédio. De fato, tem esse autor chamado Fernando Amaral, ele escreveu este livro, né? Óleos Essenciais, Terapias e Saúde, e nesse livro ele aborda o seguinte, que 95% dos nossos problemas podem ser melhorados com o uso de óleos essenciais. Então, 95% dos nossos problemas, tanto de ordem física quanto de ordem emocional. E aí é incrível quando você conversa com um terapeuta e você descobre o quanto que questões emocionais, né, alguns aspectos, algumas emoções fortes, algumas questões não resolvidas em nossa vida, o quanto que esses problemas acabam resultando nesses problemas aqui. E aí você fica doente e você tem muitos problemas, né, muitas dores, e muitos têm origem numa questão emocional. Então, o que o Fernando Amaral, esse autor, ele é brasileiro, ele fala nesse livro é que nós podemos melhorar, cuidar do nosso bem-estar utilizando óleos essenciais. Pessoal, fiquem à vontade para fazer perguntas, tá? Podem usar o chat se quiser, né? Ou, se for necessário, pode abrir o microfone e fazer a pergunta, ou deixar para o final também. Podem ficar à vontade, tá? Vão anotando aí. Aqui é para ter uma ideia de onde vêm os óleos essenciais. Os óleos essenciais vêm de plantas, né? Essa natureza que produz. Eles são microscópicos, né? Você não consegue ver olhando assim. Então, essa aqui é a folha de menta, né? E aqui ela é ampliada, então, numa visão microscópica, nós conseguimos ver
a bolsa de óleos essenciais. Essa bolsinha amarelada são onde ficam as moléculas, né, os óleos essenciais. Tá? Como é que funciona isso? Depende da planta. Você vai tirar o óleo essencial que está concentrado na raiz da planta. Dependendo da planta, do tipo, você vai tirar o que está no caule, você vai tirar o que está na casca. Dependendo, vai ser da flores, do fruto, diferentes partes da planta. Então, cada planta que produz óleos essenciais tem ali as suas regiões, as suas partes onde tem a concentração. E aí, como que nós extraímos? Nós vamos usar essa parte da planta. Então, dependendo da planta, você vai pegar a folha dela. Dependendo da planta, você vai pegar a raiz dela. E a maioria, eles são extraídos por um processo de destilação a vapor. E aqui tem um desenho bem simplificado de uma destilaria. Tá? Pensa, para quem não conhece, nunca viu nada parecido, pensa numa grande panela de pressão, que é mais ou menos isso, onde o vapor vai passar pelo material vegetal. Então, dependendo da planta, vai ser a raiz, dependendo vai ser a casca, dependendo vai ser a folha. E ao passar por esse material vegetal, ele consegue retirar essas bolsas de óleos essenciais. E aí, então, passa o vapor pela planta e aí ele retira o óleo essencial da planta e vai embora, sobe junto com o vapor. Depois eles conseguem resfriar e separar. Bom, isso aqui é óleo essencial e isso aqui é água. Eles conseguem extrair assim. Qual o resultado desse tipo de trabalho? O resultado é um produto muito, muito concentrado. Muito poderoso mesmo. De fato, uma única gota de hortelã-pimenta, é este aqui que eu mostrei para vocês, né? Uma única gota dele equivale a 28 xícaras de chá. De tão poderoso que ele é. Então, quando falamos sobre uso de óleos essenciais, normalmente estamos falando de uma gota. Normalmente estamos dizendo que você só precisa usar uma gota. São poucas as situações em que você vai usar mais de uma gota. Então, você vai pegar uma garrafinha, né, que tem bastante ali, e você vai usar uma gota. Por quê? Porque eles são bem concentrados. E aqui, para se ter uma ideia, o uso de óleos essenciais não é algo novo, tá? Não começou agora. As pessoas utilizam óleos essenciais há muitos séculos. E, estatisticamente, nessa representação aqui, você vê que a maior parte dos óleos que são produzidos no mundo são, na verdade, óleos sintéticos, né? O que isso quer dizer? O que quer dizer é que o óleo ele não é um óleo essencial natural, puro. Ele é, na verdade, uma modificação, uma criação em laboratório, é algo artificial, é algo sintético que é usado, que é distribuído, que é comercializado por aí. Tem uma parcela que é usada nos alimentos, tem uma parcela de óleos que são produzidos para uso tópico e uma parcela muito pequena segue um padrão de qualidade, tem esse selo de qualidade chamado CPTG. É um certificado de pureza total garantida. Esse é o padrão de qualidade que a Duterra segue. O que significa? Como é que nós temos esse padrão de qualidade? Bom, tem alguns critérios aqui, tem algumas coisas, tá? Primeiro, tem que ser, eles passam por muitos testes para garantir de que não teve nenhuma adulteração, nenhuma falsificação no processo, né? Aí você pensa, bom, mas será que tem gente que falsifica, né, óleos essenciais? Tem sim. Tem gente que adultera, tem gente que quer esticar o produto, fazer render o produto. Por quê? Para ter mais lucro. Para ter mais lucro. Como eu falei, eles são muito concentrados. Ou seja, se ele é tão concentrado assim, o que vem na cabeça dessas pessoas? Eu acho que eu consigo batizar esse óleo, né? Eu acho que eu consigo misturar, alterar alguma coisa com o propósito de obter mais lucro. E daí tem também os sintéticos, que eles vão misturando, coisas assim. E aí esse protocolo de qualidade, ele significa que o óleo, quando ele diz que ele é puro, significa que ele é puro mesmo. Ele não tem agentes de enchimento, ele não tem contaminantes prejudiciais. Para atingir esse grau de pureza, um detalhe importante é que as plantas, elas são colhidas em seu habitat natural. O que isso quer dizer? Eu pego aqui, por exemplo, mais uma vez, o hortelã-pimenta, né? Ele cresce ali na região oeste dos Estados Unidos. Por quê? Porque é lá onde a planta preserva melhor
as suas qualidades, a sua potência, as suas propriedades. Se eu pegar essa planta e plantar aqui no quintal, no terreno ao lado, aqui de onde eu moro, né? Vai crescer? Vai, provavelmente vai. Só que por conta das condições do clima, do solo, diversos fatores, eu vou ter um produto com características diferentes. Então, para preservar a potência, para preservar as propriedades, o que esse protocolo de qualidade recomenda? Que as plantas elas sejam colhidas em seu habitat natural. Ou seja, normalmente é o local nativo da planta, onde a planta cresce, né? É onde você vai ter o melhor produto. O que a empresa faz também? Faz rigorosos testes para assegurar essa pureza, essa qualidade, para garantir de que não teve nenhuma contaminação, nem no processo, em nenhuma etapa do processo de fabricação. Então, antes de chegar para nós, essa garrafinha, ela passa por cerca de, eu acho que 55 testes antes de chegar até nós, né? Passa por muitos testes para garantir que nem mesmo na etapa final de envasamento houve ali algum problema, tá? Então, o padrão de qualidade CPTG, ele é o menor, né? Na verdade, ele é o padrão mais elevado que tem no mercado. Mas você encontrar óleos essenciais com esse padrão de qualidade é mais difícil, né? Porque o que você mais vai encontrar por aí são produtos sintéticos, tá? Outros para uso alimentício, para uso tópico, mas CPTG mesmo não é tão simples, não é tão abundante, né? É a menor parcela do que tem no mercado. Tá? Aqui demonstrando para vocês, eu citei aqui o hortelã-pimenta, tá aqui o peppermint, né? Onde ele é cultivado. Ele é cultivado aqui na região oeste dos Estados Unidos. O Brasil tem alguns, tá? Então, por exemplo, copaíba é cultivado aqui no Brasil. Além disso, nós temos laranja, o limão siciliano, a tangerina, né? Temos alguns que são produzidos aqui no Brasil, mas você pode ver que a rede é uma rede ampla de cultivo desses produtos. Nós buscamos o quê? O habitat natural. Por quê? Porque é lá onde a planta preserva melhor a sua propriedade. Então, por exemplo, um que é bastante conhecido, bastante utilizado, devido ao seu poder para combater fungos, para combater bactérias, para a saúde, especialmente a saúde feminina, característica do organismo da mulher, é o tea tree, conhecido como melaleuca, né? De onde vem? Bom, ele vem lá da Austrália. Outro que vem lá da Austrália também, nós encontramos aqui o eucalipto, né? Então, esse é o compromisso que a empresa tem na busca da pureza, na busca da qualidade. Ela tem produtores locais em diferentes regiões do mundo. Qual que é o pensamento da empresa? É de ter um fornecimento de co-impacto, né? O que ela quer dizer com isso, nesse pensamento, nessa filosofia? É que não é simplesmente ir lá e retirar o produto e pronto, né? Ela quer sustentabilidade, ela quer uma responsabilidade social. Então, ela vai chegar nas comunidades e vai falar, bom, aqui eu preciso de tal produto que você tem aqui, né? Ao invés dela comprar a propriedade e tomar conta de tudo, né, ser dona da coisa, ela procura parcerias com os produtores locais e ela tem algumas iniciativas, ela tem uma associação, tem uma fundação que é responsável por implantar melhorias nessas comunidades ao redor do mundo. Então, ela quer o melhor produto, mas não pode usar agrotóxicos, tem todo um cuidado especial, porque quando você fizer a destilação, isso vai interferir no produto, você vai ter um produto contaminado, não é isso que nós queremos. Ela também não quer simplesmente tirar todas as árvores, né, numa extração predatória e de repente acabou, né, destruiu tudo, não é isso. Então, ela tem essa questão da responsabilidade. Isso é o que a Doterra chama de fornecimento por co-impacto, né? Agora você pergunta, tá, como utiliza os óleos essenciais, né? São muitos óleos e muitas possibilidades de uso, né? Sim. Basicamente, temos 3 formas de uso. Tem um uso aromático, que nada mais é do que você sentir o aroma dos óleos essenciais.
Tá? Então, você pode sentir o aroma, às vezes, você passando, como eu falei, aquela minha primeira experiência, né? Uma gota no travesseiro. Então, sentir o aroma ali durante a noite, estou dormindo, tá? É bem leve, bem sutil, mas eu estou sentindo o aroma e isso influencia o meu organismo. Ele vai motivar, propiciar que o organismo tenha algumas reações ou alguns comportamentos. Você pode colocar num difusor, você pode colocar em peça de roupa, você pode colocar em algumas regiões do corpo onde você vai sentir o aroma, a região do pulso. Tem diferentes formas, mas o princípio é este aqui, é sentir o aroma que vai modificar ali para você. Tem o uso tópico, então dependendo da sua necessidade, você vai aplicar ou diretamente na região afetada. Então, por exemplo, suponha que eu exagerei na praia, me queimei, estou todo ardido, né? O que eu posso fazer? Bom, um ótimo óleo para essas situações é lavanda. Então, você pode pegar lavanda e aplicar topicamente, aplicar na pele, onde está queimado, onde você está com a queimadura, e você vai sentir ali a melhora, você vai sentir o alívio ali imediato. Você também pode aplicar em algumas áreas que tem vários receptores, como, por exemplo, a sola dos pés. É ótimo isso aqui, para criança especialmente, né? Você fala, vem cá, deixa eu fazer uma massagem no seu pé. E você faz a aplicação dos óleos essenciais e você consegue colher muitos benefícios com isso. A outra forma de uso é por meio da ingestão. Somente os óleos com esse padrão de qualidade que eu mencionei. Lembra que no mercado a maioria é sintético, tá? Se é sintético, você não vai beber isso, você não quer isso dentro do seu organismo, né? Mas os óleos que têm esse padrão de qualidade, CPTG, eles são seguros, tá? Você pode fazer o uso interno deles. Como? Você pode adicionar a bebida, você pode colocar em cápsulas, né? Se você não quer sentir o sabor, você coloca em cápsulas vegetais e você faz a ingestão ali da cápsula. Você pode colocar em alimentos, né? Você pode preparar e tem uma riqueza muito grande de sabores os óleos essenciais. E você pode criar pratos, né? Desde o prato principal, desde a entrada, sobremesa, né? Você consegue usar óleos essenciais. E tem sido muito interessante compartilhar experiência com os colegas a respeito dos usos dos óleos essenciais na alimentação, no preparo de alimentos. Então, basicamente, 3 formas de uso, 3 direções aqui. Ou você vai usar aromático, ou tópico, ou interno, ou você vai usar de 2 formas, ou você vai usar de 3 formas. Só que como decidir, né? Bom, o ideal é você fazer esse exercício aqui, que é bem simples de explicar, mas não tão simples de fazer, porque na hora que pergunta, às vezes a pessoa não sabe responder, né? Mas o que é? É pensar, o que é que eu quero sentir menos? Então, no meu dia a dia, né, da minha vida, o que eu gostaria de sentir menos no meu corpo? E também, o que é que eu gostaria de sentir mais? Então, quais são as coisas que eu gostaria de sentir mais no meu organismo? Quais são as coisas que eu gostaria de sentir menos? Então, exemplo, suponha que o meu problema seja sono, eu sinto muito sono. Eu gostaria de sentir menos sono durante o dia. Ou o que eu gostaria de sentir mais? Eu gostaria de sentir mais clareza mental. Eu gostaria de ter mais foco. Eu gostaria de ter mais concentração. Então, você vai fazer esse exercício que é pensar quais são as suas prioridades. Então, objetivamente, quais resultados você gostaria de ter, né, utilizando os óleos essenciais. E aí você identifica, então, essas propriedades e procura um consultor de bem-estar da Duterra para conversar a respeito. E aí, em cima disso, em cima das suas necessidades, ele vai ver contigo, bom, quais são os óleos e quais são as formas de uso dos óleos para nós alcançarmos esses objetivos aqui que você está buscando. São muitos produtos, são muitos tipos de óleos essenciais que temos. Como eu falei, na natureza, os cientistas estimam que tem cerca de 3.000 compostos aromáticos diferentes. Cada óleo essencial, ele tem uma coleção, um grupo grande desses compostos aromáticos. Alguns óleos, eles têm tipo 300 compostos aromáticos neles. Outros vão ter uma centena de compostos aromáticos. Então, são muitas as possibilidades de uso e são vários os produtos que são feitos com óleos essenciais.
Aqui, por exemplo, tem um que é um creme dental clareador, que é feito com mirra, por exemplo. Mirra e outros óleos essenciais, né? Então, pensa que chique, né? Você poder escovar os seus dentes, cuidar da sua higiene bucal utilizando mirra para controlar o pH. Tem diversas questões aqui. Tem shampoo, condicionador, diversos produtos que são feitos com óleos essenciais. Agora, como que a gente adquire esses produtos? Bom, a doTERRA é muito transparente em relação aos preços, né? Essa aqui é a tabela de preço da doTERRA. Você tem o preço regular, o preço de venda, né? O preço de mercado de cada produto. E existe uma categoria para a doTERRA chamada membros preferenciais. São clientes preferenciais. Os clientes preferenciais, eles têm 25% de desconto quando você compara com o preço de venda, com o preço regular. Tá? Então, todos os produtos com 25% de desconto. Tá? E como é que eu me torno um membro preferencial? Para você se tornar um membro preferencial, você faz um cadastro na empresa. Esse cadastro custa alguma coisa? Custa. Ele tem uma taxa de R$90, você vai pagar, é uma anuidade que você está pagando para a empresa, e durante um ano, tudo que você comprar, você compra com 25% de desconto. Então, todos os produtos você compra diretamente da empresa, tá? Você vai pagar para a empresa, quem vai entregar para você é a doTERRA, né? Tudo a doTERRA. Você vai comprar diretamente da doTERRA, tá? E você compra com 25% de desconto. Só que tem mais coisas. A doTERRA tem um programa de recompensa chamado LRP, um programa de recompensa de fidelidade. O que ela faz nesse programa? Ele é um programa optativo, é gratuito, você não precisa participar, mas tem muitas vantagens para quem participa. O que acontece? Cada vez que você faz um pedido de 50 pontos ou mais, de onde vem esses pontos, André? O que você está falando? Olha aqui, na tabela, cada produto ele tem aqui uma quantidade de pontos, um valor de pontos. Então, este aqui, por exemplo, vale 25 pontos, esse vale 31, este vale 15, cada produto tem uma referência de pontos. Então, quando você, por meio desse programa, você faz um pedido com mais de 50 pontos, você acumula pontos. Como se fosse um programa de milhagens. Então, ao fazer um pedido, um percentual da sua compra volta para você na forma de pontos. Então, quando você faz acima de 50, você acumula. Quando você faz abaixo de 50, não acumula. Mas como é que funciona? Você começa com um percentual de retorno, um percentual de cashback de 10%. Então, quando você faz o pedido acima de 50, você recebe de volta 10% dessa quantidade de pontos, você recebe para você e vai acumulando para quê? Para você depois trocar por produtos. Então, na tabela, você tem o valor do produto e tem a quantidade de pontos. Então, você pode resgatar esses produtos utilizando pontos. Você começa com 10%. Esse percentual, a cada 3 meses, ele sobe 5%. Então, você começa com 10, depois de 3 meses está com 15, depois de 3 meses está com 20, né? No final de um ano, você está com 30% de volta. Tá? É bastante interessante e lucrativo, né? Você vai economizar um bom dinheiro por meio desse programa. Tem outra coisa que a empresa faz, então, também, para você que é cadastrado, você consegue comprar todos os meses e receber um produto de graça da doTERRA. Todo mês, essa é uma campanha da doTERRA, um programa dela, todo mês ela seleciona um produto diferente e fala, bom, clientes que fizerem um pedido até o dia 15, nessa quantidade de pontos, eu vou dar de graça um produto para ela. Este mês, por exemplo, qual é o produto selecionado? É o Patchouli, de 15 ml. Então, as pessoas que são cadastradas, que no mês de junho, elas fazem um pedido por meio daquele programa até o dia 15, elas recebem esse produto, cujo valor é de R$197. Ele vem de graça para você, né? Porque você participa desse programa. A doTERRA tem algumas formas de vender seus produtos, né? Ela tem alguns kits, tá? Tem, na verdade, 11 kits. Cada vez ela está lançando mais produtos, então é capaz que logo tenhamos mais do que 11 kits disponíveis, né? Mas você pode comprar o óleo individualmente ou você pode comprar ele no kit. E aí, desses 11, 5 deles é o que nós chamamos de kit de cadastramento. O que significa?
Quando você compra um dos kits de cadastramento, você ganha isenção da primeira anuidade. É um incentivo, é um estímulo que a Aduterra dá para você. Aquela taxa de cadastro de R$90, quando você compra um dos 5 kits que ela selecionou, você ganha isenção dessa taxa. Anderson, quanto custa esses kits? Bom, eles vão de R$559, o menorzinho deles, na verdade esses dois aqui, até R$2.240, que é esse aqui mais completo, né? Então, são 5 modelos de kit, 3 deles vêm um difusor, né? 2 deles não vêm. O valor de R$559 a R$2.240 é o valor que você paga por um desses kits e mais o frete. O frete varia de cidade, de estado para estado. Dependendo do estado, o mais caro vai ser R$35 que você vai pagar de frete. E o estado mais barato, você vai pagar R$22 de frete para receber. Então, tem alguns kits e tem esses 5 que eles são chamados de kits de cadastramento. Se no momento do seu cadastro, no momento da sua compra inicial, se você escolher um desses kits, você não paga a taxa de cadastro. Mas precisa comprar kit? Não, não precisa comprar kit. Você pode fazer como você quiser, né? Lembrando que você vai ter 25% de desconto, tá? Você compra como membro preferencial. E por conta daquele programa de recompensa que eu mencionei, você pode receber até 30% de volta como cashback. Então, todos os cadastrados compram com 25%. Por meio do programa, você pode receber até 30% de volta, tá? Então, é bastante vantajoso, bastante interessante esses kits. E aí, aqui, só para ter uma ideia, esse é o kit maior disponível no Brasil. É o kit Soluções Naturais, é o de 2.240. Ele vem com 29 itens, vem com uma variedade bem grande de óleos essenciais e produtos que são feitos com óleos essenciais. Tem esse kit intermediário, que ele vem com 10 óleos essenciais e mais um difusor. Tem esse outro, que é um kit especial para massagens, né? Ele custa R$699, já o valor com desconto, tá bom? Para as pessoas que se cadastram. Tem esses dois aqui, que são os kits menores, que a Aduterra tem. Só que esse menor, ele é muito poderoso, né? Tem muitas coisas que conseguimos fazer com eles. Então, o nome, por exemplo, é kit família. Por quê? Porque nós conseguimos cuidar de cerca de 80% dos problemas típicos de uma casa utilizando os óleos que vêm nesse kit aqui. É um problema digestivo. Ok, você vai conseguir melhorar com óleos essenciais. É um problema de depressão, você vai melhorar. É um problema de ansiedade, você vai melhorar. É um problema de dor muscular, você vai melhorar. É um problema, são muitos os usos, né? De fato, nós distribuímos para as pessoas que se cadastram um e-book que fala sobre 150 usos desses óleos essenciais. Então, dessa combinação de 10 óleos aqui, você consegue fazer muitos usos, né? Nesse e-book fala de 150 usos dos óleos essenciais. E aí aqui, só para ter uma ideia, comparativo aqui, comparando esses dois kits, de R$559 e este de R$1.120. São os mesmos produtos, com a diferença que este aqui são frascos de 5 ml e este aqui são frascos de 15 ml. Este vem um difusor. Então você pensa, nossa, 5 ml é muito pouquinho. Só que lembra que eu falei? Normalmente usamos uma gota. Um frasco de 5 ml, ele tem mais ou menos 85 gotas. Então, 85 gotas cada frasco, né? Tem bastante coisa aqui, tem bastante coisa para fazer. Então, comparando os dois, este kit ele custa 2 vezes o valor, ele custa o dobro do preço, porém ele vem 3 vezes a quantidade de óleos, enquanto que o pequeno vem com 5 ml, este aqui vem com frascos de 15 ml. E você ainda ganha o difusor. Então, este é um dos kits que eu mais gosto, que eu mais recomendo, e de vez em quando eu compro para casa, porque o valor é muito interessante deste kit aqui. Todos os meses a Aduterra faz promoções diferentes, né? Como eu mencionei, ela tem essa promoção, essa campanha dela, chamada Produto do Mês, que todo mês ela altera o produto. Tem alguns produtos que ela traz um desconto. Copaíba, por exemplo, durante todo o mês de junho, ele está com 10%
de desconto. E aí tem essa aqui especial, que é uma promoção para as pessoas novas, para as pessoas que fazem o cadastro na do Terra, este mês de junho. Então, para todas as pessoas que fizerem um cadastro, desde que seu pedido inicial seja de 100 pontos, né, 100 PVs, então, acima de 100 PVs, você ganha esse produto. É um óleo essencial, um mix de óleos essenciais chamado Elevation. Ele atua, ele é muito bom no sentido de melhorar mesmo, de nos elevar, como o nome diz, né? De trazer essa melhoria para nós, essa sensação de bem-estar. Né? É um produto que ele é vendido por R$261, de brinde para as pessoas que se cadastram este mês aqui com a do Terra. Então, aqui só reforçando quais as vantagens, né, de você ser cadastrado, né, para quem é cadastrado. Você tem 25% de desconto em todos os produtos. Tá? Você pode participar daquele programa de recompensa que eu mencionei, chamado LRP. Tá? E com esse programa, você tem a possibilidade de ganhar produtos de graça. Né? Você pode todos os meses ganhar produtos. Todos os meses nós ganhamos produtos e é ótimo. De graça é uma palavra ótima, né? Deixa todo mundo feliz. Você ganha pontos que você pode trocar por produtos, né? Tem algumas vantagens aqui para quem se cadastra, tá? Então, essa era a apresentação que eu tinha para vocês, né? Vamos ver agora as questões, as perguntas que tem. E qualquer outra questão que não for respondida aqui, que não for tratada aqui, você pode conversar com a pessoa que te convidou para essa apresentação. E vamos... ok. E seja bem-vindo, né? A do Terra é ótima, é uma empresa muito séria, né? Ela não... ela tem aquele objetivo de atender bem as pessoas, de trazerem o melhor para as pessoas, né? Traz ali muitas possibilidades, muitas melhorias. Então, perguntas, deixa eu dar uma olhada aqui no chat se tem alguma pergunta. Não, nenhuma pergunta. Ótimo. Isso quer dizer, ou entendeu tudo, ou entendeu nada, mas ainda bem que tem as pessoas, que você pode conversar com as pessoas depois e falar, olha, eu não entendi nada lá, me explica de novo essa história, né? E a pessoa vai poder te acompanhar, vai poder tratar ali com você. E, pessoal, eu só quero dizer para vocês que é uma mudança muito grande no estilo de vida, trabalhar com óleos essenciais, usar óleos essenciais. Como eu falei, eu sou uma pessoa saudável, me considero saudável, sem nenhum problema crítico, nem nada, né, nada significativo assim em relação à saúde. Mas todos os anos eu ia algumas vezes para o hospital, para a emergência do hospital, ficava afastado do trabalho, gastava um dinheiro com remédio, né? Por quê? Porque eu tinha crises, algumas dificuldades aqui com o meu sistema respiratório, né? Então, todo ano tinha rinite, todo ano tinha sinusite e várias ites, né? E várias coisas que precisava melhorar ali. E tomando remédio não tinha cura, bem dizer, né? Era melhorou, vai para casa, ok. Piorou, volta aqui, vamos tomar outro remédio, que é uma injeção dessa vez, né? Que tal uma bezetacil, né? Eu já tomei, acho que mais de uma dúzia de bezetacil. Então, era assim que eu tratava, né? Minha saúde, né? Você vai empurrando, você vai levando. Desde que eu conheci os óleos essenciais, é impressionante o poder que uma gotinha tem. Um frasco desse, de 15 ml, tem cerca de 260, 280 gotas, né? Então, é muito precioso o conteúdo aqui. Para minha rinite, né? O que eu uso muito é o hortelã-pimenta mesmo. Como que eu faço? Eu pego, coloco uma gota na mão, espalho, né? Faço uma concha e respiro. A primeira vez você tem que ir devagar, tá? Então, presta atenção nesse conselho. Respira devagar a primeira vez, porque ele é forte, ele é bem forte. E se você não conhece, a sensação vai ser muito impactante. Só que você pode reduzir o ritmo dela, né? Você respira devagar e depois respira fundo, e depois respira fundo, né? E o óleo de hortelã-pimenta é o que eu uso no dia a dia. Tem um outro, é um blend, uma mistura de óleos essenciais, o nome dele é On Guard. Ele é para fortalecer o sistema imunológico. Eu também faço uso dele com bastante frequência.
Por quê? Porque ele fortalece, ele ajuda o sistema imunológico a ficar mais forte, né? Então, usando poucos óleos, poucas combinações, você consegue melhorar o seu bem-estar. E eu posso dizer que esse é o maior ganho de ter conhecido os óleos essenciais, né? É de não ter uma dependência por remédio e saber que, bom, nem tudo que acontece você precisa correr para o hospital, né? Na verdade, os especialistas, eles até recomendam você não fazer isso, porque você vai ao hospital e vai voltar com uma doença para casa, né? Você vai ser contaminado lá. Então, muita coisa a gente consegue lidar aqui. E aí estamos 2 anos sem comprar remédios, sem ter que ir ao hospital. Eu tenho um ótimo plano de saúde e antes, olha só, né? Antes na minha cabeça era o seguinte, bom, eu pago caro por esse plano. Se eu pago, eu preciso usar. Então, opa, estou doente, está na hora de ir para o hospital, agora eu vou usar meu plano, né? E depois você descobre, não, olha só, o ideal é você pagar o plano e nunca usar. Se um dia precisar de verdade, você vai usar. Mas o ideal, o melhor é você ter o seu plano e nunca precisar usar. Na verdade, esse é a melhor forma, né, do que tá indo ali para o hospital e tudo. Deixe-me ver aqui as perguntas. Regiane, Anderson, a empresa do Terra está em uma das melhores mundialmente, em virtude do seu rigor nos testes de qualidade dos seus óleos essenciais. Mas em que classificação ela se encontra atualmente? Tem mais 2 empresas que são muito respeitadas em termos de qualidade na produção de óleos essenciais, Regiane. 2 empresas, não são brasileiras, não. Eles produzem óleos essenciais com uma certa, digamos assim, uma certa consistência de qualidade, de pureza. O que eu não mencionei nessa apresentação, mas tem alguns laboratórios que fazem estudos, que fazem o acompanhamento, a checagem. E as estatísticas é que, tipo, 80%, 85% dos óleos essenciais que se vende por aí, eles são adulterados. Ou seja, você está lá comprando algo, você está pensando que está comprando uma coisa e, na verdade, está recebendo outra. E muitas vezes você não tem a menor ideia do que é que colocaram naquele frasco de óleo essencial, né? Então, você pensa que tem um produto, só que, na verdade, tem outras coisas ali dentro. Imagina fazer a ingestão desse conteúdo desconhecido, né? Desse produto desconhecido. Então, do Terra é uma das melhores, né, que tem no mundo, né? Se não for a melhor, é uma das melhores que tem no mundo. O que eu posso dizer é que os óleos eles são testados, né? E a gente consegue ver o resultado dos testes. Se você olha no fundo de cada frasco, esse aqui é da Terezinha. Terezinha chegou, seu brinde, tá aqui na minha mão, separado para levar para você. Mas se você olha no fundo, ele tem alguns códigos aqui, né? Onde você consegue identificar qual é esse lote. Tem um site onde você entra e você coloca esse código e aí você vai ver os testes que foram aplicados, né, nesse lote aqui e quais foram os resultados ali obtidos. Então, você compra um produto que está dizendo, bom, aqui tem óleo essencial X, ok. Só que você consegue ver, bom, então, me fala a respeito dos testes, dos resultados. O que tem aqui dentro mesmo? Você consegue ver lá. E que eu saiba, doTERRA é a única empresa que disponibiliza esses resultados para todo mundo, né? Para todo mundo. Você olha embaixo do frasco, entra lá no site e você vai ver quais foram esses resultados. A Dailene perguntando aqui, o óleo de orégano tem a mesma função do On Guard? Não necessariamente, Dailene. Mas o orégano, ele é muito para fungos, ele é muito para vírus, ele é muito bom, só que ele é um óleo que você precisa ter um pouquinho mais de atenção ao usar esse óleo, né? Você não pode, por exemplo, aplicá-lo topicamente puro. Você precisa diluí-lo. Por quê? Porque ele é muito forte. Então, se você aplicar, por exemplo, você pega o orégano e espalha assim na mão, né, qual vai ser o resultado? O resultado vai ser parecido com aquele efeito de, tipo, pingar limão na pele e ficar exposto ao sol, né? Você não quer esse tipo de resultado. Então, o orégano, ele é muito, muito bom, tá? Ele ajuda bastante o nosso sistema imunológico,
mas ele tem que ter cuidados ali. Uma boa forma de aplicação do orégano é na sola dos pés, né? Então, você pode fazer uma diluição e aplicar na sola dos pés e colher ali os benefícios dele, né? Você pode colocar em cápsulas para tomar, né? Não, ele tem um gosto muito forte, muito forte. Às vezes, para vocês terem uma ideia, às vezes eu estou com as crianças em casa e, tipo, vou fazer um cachorro-quente, faço uma panelada de cachorro-quente. E aí eu pego uma gota de orégano, naquela panela grande, pensa numa panela grande, uma casa com um monte de criança, pensa numa panela grande de cachorro-quente, né? Apenas uma única gota de orégano é suficiente para uma panela grande, né? Ele é bem forte mesmo, bem concentrado. É bom conversar com a Fernanda, falar, Fernanda, qual a melhor forma de usar o orégano, né? Mas lembra, pensa primeiro nos objetivos. O que é que você quer sentir menos, o que é que você quer sentir mais. E aí você consegue identificar, bom, qual é o melhor óleo para usar e qual a melhor forma de uso dele. Sandra perguntando aqui, nunca tive nenhuma melhora com outros óleos, mas com do Terra tenho tido muitos benefícios rápidos e visíveis. Legal, Sandra. Legal a sua experiência. Mas é isso mesmo, gente. Como eu falei, a maioria do que é vendido por aí são óleos falsificados, são óleos adulterados, né? Então, você acha que está usando óleo essencial, mas, tipo, não está. Né? Você está usando alguma mistura lá com um cheirinho de óleo essencial, não, na verdade não é óleo essencial. Né? Quando você encontra um produto de qualidade, um produto puro, e você faz o uso adequado dele, você colhe ali os benefícios. É bem aquilo que aquele autor daquele livro colocou, o Fernando Amaral. Né? Nós podemos melhorar muitas coisas no nosso dia a dia usando óleos essenciais. Então, gente, era isso que eu tinha para apresentar para vocês hoje. Muito obrigado pela presença de todos, né? Todos que estão aqui convidados, conversa com a pessoa que te convidou e fala, bom, eu quero entender mais, eu não entendi direito o que ele falou a respeito. Conversa que ele vai te dar a orientação, né? E abra os olhos, né? É meu conselho, tá? Abra os olhos, né? Presta atenção nessa coisa chamada óleos essenciais. Presta atenção nessa abordagem de cuidar do nosso bem-estar, chamada abordagem natural, né? Vamos deixar de lado um pouquinho os produtos sintéticos, tá? Produtos sintéticos, o nosso organismo estranha, o nosso organismo reage mal quando ele percebe, tipo, o que é isso aqui? Quando nós temos os produtos sintéticos, daí tem as reações adversas, os efeitos colaterais, e é horrível. Nós não queremos efeitos colaterais, não queremos reações adversas aqui. Carmen perguntando, última pergunta aqui. Quando aquecemos o óleo essencial na cozinha, junto com os alimentos, não faz com que perca suas propriedades? Dependendo da forma de preparo, sim, Carmen. Dependendo da forma de preparo, você está jogando fora ali as propriedades terapêuticas, né? Mas ainda você tem muito do sabor dele. Agora, tem formas de fazer em que você não vai perder essas propriedades. Aliás, é até uma dica, tem muito tipo de difusor que você vai encontrar por aí. Tem difusor baratinho, tem difusor de R$20, né? Só que esses difusores, se eles aquecem, você perde a propriedade terapêutica dos óleos essenciais. Então, digamos assim, você tem uma coisa muito preciosa na mão e aí você comprou um produto barato ali do Paraguai, da China, e você coloca o seu óleo essencial e ele vai fazer o quê? Estragar o seu óleo essencial e você vai ter só o aroma, só o cheiro, mas não as propriedades terapêuticas. Então, cuidado, né, na hora de escolher ali o seu difusor, tá? Não é qualquer difusor que funciona, não. Tem uns que vai jogar fora as qualidades, as propriedades terapêuticas que o seu óleo essencial, que não é barato, alguns vão jogar fora todas essas propriedades. Então, pessoal, é isso. Muito obrigado, né, pela participação de todos. Amanhã temos, às 17 horas, uma nova transmissão e um tema bem legal para todos. Obrigada, então, Anderson. Até mais. Boa noite a todos. Até mais. Tchau, tchau. Boa noite. Tchau. Obrigado, Anderson.